Feliz Páscoa para todos que nos acompanham. Hoje já sentiram, né? Esse clima de celebração, esse clima de celebrar a Páscoa do Senhor. Então, que essa Páscoa seja irradiada para toda a sua família, enfim, todo mundo que nos acompanha, aqueles que também não estão antenados e ligados com o programa, mas que você com certeza traz no coração. Tá? E eu agradeço mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua presença no nosso projeto, tá? A TV Pai Eterno, ela está aqui porque você está aí. Muito obrigada pela participação, pela parceria, viu? Nosso muito obrigada de coração. Chama a família, hoje nós temos um programa especial de Páscoa. Nós temos aqui a irmã Criciele, que vai falar para nós desse momento tão importante que a gente vive, um momento fortíssimo da nossa Igreja Católica, da nossa fé cristã. É isso que nós vamos hoje buscar, esse aprendizado para a gente poder celebrar de verdade, tá? E hoje também pela primeira vez, não é a segunda vez, tá? Maria Júlia e Vitória Luísa, são gêmeas, eu sempre troco, eu não sei quem é quem, eu falo os dois nomes de uma vez porque as duas respondem, né? Meninas, sejam muito bem-vindas novamente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom, né? Tá aqui, não é a primeira vez, como a senhora já disse, já estivemos em outros programas aqui na TV Pai Eterno também, e é sempre muito bom. E hoje, de modo especial, né, mostrando, nessa época especial, mostrando também um pouco da nossa caminhada na fé católica. Graças a Deus. Graças a Deus, seguindo com a música, né, desde sempre. E quem falou foi a Maria Júlia. Maria Júlia. Agora a Vitória Luísa. Eu faço da palavra da Maria Júlia as minhas, né? Muito obrigada, mais uma vez, Célia, pela oportunidade de estarmos aqui. Como a Maria Júlia disse, mostrando um pouco da nossa caminhada também dentro da igreja, Deus, né? Eu falo que é muito gratificante a gente não ficar só para a gente, não como uma questão de demonstrar mesmo, mas levar a palavra de Deus e o amor de Deus através da música para as pessoas. Olha a consciência, essas meninas são muito jovens, mas têm uma bagagem incrível. Esse talento, a forma com que elas cantam, né? Rezando, né, irmã? Olha que legal. Coisa mais levando linda. para todo mundo aí. E a senhora também, essa linda, né? A amiga que a gente já fez amizade ali, ela chegou em Goiás há pouco tempo, ela vai falar para nós um pouco, irmã Criciele, né? Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando deste momento tão importante, tão especial na nossa fé, né? Para mim é uma alegria. E a senhora já me motivou a fazer a primeira pergunta, né? Esse tempo pascal é um tempo muito, muito importante para todos nós, né? Para a nossa Igreja Católica. O que representa na vida do cristão esse período pascal? Essa festa que muitos celebram às vezes só com chocolate, não sabe exatamente o motivo, não sabe dizer o porquê. Fala para nós, para todo mundo aí, esse nosso público que é leal demais, está sempre na TV Pai Eterno. Fala para nós. A Páscoa, ela é o ápice da nossa fé, né? Se não existisse a Páscoa, a nossa pregação, a nossa fé seria em vão, porque nós só podemos crer porque Jesus ressuscitou, né? Porque Cristo está vivo. Então a Páscoa, ela, é claro, tem, né, no mundo tem outros significados, é festa e tudo, mas para nós, enquanto cristãos católicos, isso nos dá a certeza de que eu vivo por alguém que está vivo, né? Eu vivo a minha fé, eu vivo, né, eu vou à missa, eu vivo as minhas práticas de oração, porque existe um Deus que é vivo, né, que olha por mim. Então, ela é o ápice da nossa fé. Viram, né? Olha quanto esse programa hoje é rico, né? A gente poder levar essa experiência da irmã Criciele, que vem especialmente aqui para celebrar conosco. Hoje nós temos uma celebração aqui de Páscoa, que alegria poder estar aqui mais uma vez. Meninas, vamos cantar mais uma? Vamos. Aí daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho, tá? Tá bom. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti, então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito.
seja você. No meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar, que seja você. No meu caminhar, que seja você. E quando eu cantar, que seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. No toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Olha só o programa Bons Cantos hoje, hein? Que oportunidade da gente fazer uma viagem, né, na nossa vida, lá no nosso coração, ver o que a gente precisa conservar ou o que a gente precisa também dar uma tiradinha ali, né, irmã? E isso, esse período da Páscoa, assim, o tempo da Quaresma, né, um período de preparação, um período de transformação também o nosso coração. Como é que vocês vivem, né? Como é que vocês viveram agora esse tempo da Quaresma e se preparando para a Páscoa? Eu acho que eu costumo falar que a Quaresma e esse período que a gente passa para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é muito, vamos dizer, é um tempo de reflexão, né? Um tempo de conversão, como se diz. Porque é o tempo que a gente para e olha e vê o que realmente Jesus Cristo foi capaz de fazer por nós, né? Para salvar. Ele foi capaz de derramar o seu próprio sangue no madeiro para salvar a gente. E às vezes o que me faz mais refletir durante esse período de Quaresma é ver que às vezes a gente nem dá tanto valor porque ele foi capaz de fazer pela gente, sabe? E isso mexe muito comigo, porque isso mostra o quão ingrato nós somos, que não é nem capaz de medir tanto amor que ele fez durante esse período da paixão de Cristo, né? Maria Júlia, o que você passa para a gente desse período que você viveu? Então, é literalmente isso que a Vitória Luiz falou, né? A gente reconhecer, né, diante da nossa pequenez, né, por tudo que Jesus fez por nós, a ponto de morrer na cruz. E a gente, igual a Vitória falou, a gente é ingrato, e eu sempre busco particularmente, né, iniciar a Quaresma com uma boa confissão, né, para a gente tentar ser um pouco melhor, né, porque não é fácil, né, principalmente nesse mundo de hoje, né, e buscar sempre o melhor e tentar medir um pouco desse amor que Jesus tem por nós, né, e reconhecer, ter mais gratidão, né, e eu acho que o mais importante que está em falta hoje no mundo, enxergar Jesus no próximo, né,
E eu acho que é isso mesmo. Esse período de quaresma é um tempo de reflexão, né? E buscar sempre ser o melhor de nós mesmos. Que lindo. Irmã, fala um pouquinho da senhora, de onde a senhora veio, como é que foi esse chamado. Até, assim, é inspirador, né? Eu gosto muito de ouvir essas histórias, assim, essas histórias reais, né? Que fala da vida e fala da vinda também para esse trabalho. Como é que é, irmã? Bom, eu tenho 28 anos, eu nasci na cidade de Iretama, no oeste ali do Paraná, mas fui criada em São Paulo, no interior de São Paulo, e com 14 anos retornei para o Paraná. Então eu tenho uma mistura ali de paulista com paranaense, meus pais são mineiros, então... Ixi, mas então... eu sou bem brasileira. Uma mistura bem brasileira. Sim, sim. E nesse tempo, né, já no convento, passei em Porto Alegre, outras cidades, né, do Paraná, agora em Goiás. Então, aos pouquinhos, eu saio pegando um pouquinho de cada cultura desse nosso Brasil, né? Mas eu ingressei na Copiosa Redenção aos 19 anos, né? Eu vivi um processo de conversão ali dos meus 17, 18 anos, mais ou menos, foi quando eu de fato iniciei uma caminhada com Jesus, né? Eu venho de um berço católico, meus pais, né, sempre nos ensinaram a fé, mas era aquela coisa assim de missa aos domingos, né? Eu não tinha feito de fato uma experiência com Cristo, né? E foi ali aos 17, 18 anos que de fato eu o encontrei e me apaixonei. E a partir de então eu vivia no grupo de jovens, né, grupo da RCC, participava de tudo que era dos jovens dentro da igreja, eu procurava viver, porque eu passei a me encontrar ali, né? Eu comecei a tudo aquilo, porque eu estava na escola, né, terminando o ensino médio, então aquela coisa de o que eu vou ser quando crescer, né? O que eu vou fazer? Então existia essa ânsia por buscar algo, né? E na igreja eu encontrei assim parte desse saciamento, né, daquilo que eu buscava, mas ainda assim não era o bastante. Parecia que algo me faltava, né? E foi na experiência de oração, na busca de oração, na intimidade, né, com a palavra, que eu fui entendendo que o Senhor me chamava para algo mais específico, né? Porém, eu não tinha contato algum, assim, com a vida religiosa, na minha cidade não tinha. Então, eu fui meio que não entendendo muito, assim, ao que exatamente Ele me chamava, né? Mas fui buscar o pároco, né? Muito importante nesse processo alguém para acompanhar, para nos ouvir, porque daí direciona, né? Mas o ápice foi um sonho que eu tive, que a minha mãe, ela dizia que ela estava muito feliz por este caminho que eu havia escolhido seguir, né? Porque ela também gostaria de ter sido religiosa e não pôde, porque meu avô não deixou e tal. E só que eu não sabia dessa história, eu sonhei com isso, né? E eu fui contar para minha mãe este sonho, porque eu fiquei com aquele sonho na cabeça, né? E ela falou assim: olha, filha, então vai, porque o Senhor te chama, porque de fato eu sempre rezei para que se cumprisse aquilo que era a minha vontade, né? Porque seu avô não deixou eu ir para o convento, porque minha mãe era mais velha da casa, né? Então ajudava muito. Então o sonho foi verdade? Era verdade. Meu Deus. Foi verdade. Então assim, o seu avô não deixou, e eu sempre pedi para que, se de fato fosse vontade de Deus, isso se cumprisse na vida de algum dos meus filhos. Só que ela falou assim: eu nunca contei para vocês, porque eu nunca quis que isso interferisse na escolha de vocês, né? Eu namorei, eu tive experiência, né, de namoro e tudo, e de fato minha mãe nunca se impôs a nada, né? Ela disse: mas eu sempre rezei no íntimo do meu coração para que isso se cumprisse. E eu falei: ai, mãe, então eu vou atrás, porque Deus me chama a algo de fato. Olha só o quanto é importante o trabalho da família, o comportamento, esse exemplo, esse apoio, porque se a sua mãe não tivesse tido essa reação, talvez você tivesse receio, né? Sim, porque gera muito medo. No início, por mais que
nós vamos tendo certeza assim de que Deus me chama, é isso que eu quero, mas também existe aquela preocupação de, mas é um novo, é algo que eu não conheço, como que vai ser? Eu vou morar em outro lugar, longe dos meus pais. Você vai dar um passo no escuro de alguma forma, né? Então, se não tem o apoio, fica muito mais difícil, com certeza. E isso vem de encontro também, nossos padres sempre costumam dizer que as famílias devem rezar pelas vocações, devem aceitar com alegria. Enfim, aqui está a prova disso, né? O apoio da mãe, da família. Hoje a senhora está aqui com essa alegria, com esse sorriso apaixonante, uma pessoa que tem alegria, né, para passar para todas as pessoas. E as meninas aqui também, né? Vocês estão com 17 anos? 17. 17 anos, olha, bem na idade de vocês, que a irmã descobriu, né, esse chamado, tá? Nós vamos cantar mais uma música, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, tá bom? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. E nós estamos de volta com o programa Bons Cantos, hoje recebendo aqui a Maria Júlia e a Vitória Luísa, esses dois anjos aqui que cantam lindamente e estão nos ajudando a celebrar, refletir esse tempo da Páscoa, né? E aqui conosco a irmã Criciele, bonito esse nome, viu, irmã? Criativo, bem legal. E assim, recebendo aqui essa dupla que já esteve aqui, eu queria saber de vocês. Vocês têm naturalmente um trabalho de pastoral, não é isso? Na cidade de Inhumas. Sim. Né? Vocês têm esse trabalho bonito. Como é que vocês veem hoje a questão da música, a igreja? A gente concilia, tem muita referência boa para nós. Como é que é? Sim, então, contar um pouco da nossa história para vocês entenderem. A gente também, igual a irmã, a gente é de um berço católico. Era só de missa, não faltava missa aos domingos. E desde pequena, meu pai e minha mãe, nós somos 3 irmãs, né? A gente tem uma irmã mais velha, Ana Cristina. E nós duas, a gente ia para missa aos domingos. E às vezes às quartas-feiras também. E eu brinco até hoje lá em casa, falava que eu ia para missa só para comer depois o pão bento. Porque o padre distribuía na missa, mas... E criança gostava. E eu dormia. A hora que falava, vamos distribuir o pão, eu acordava. Porque eu queria comer o pão bento, né? Mas isso a gente mostra, né? Que é o caminho da família que leva a gente depois a continuar caminhando, né? Desde pequena eu comecei a ir para comer o pão bento. E depois eu continuei, a gente começou a cantar, a fazer aula de música. E surgiu... Você toca teclado? Toco teclado, sim. E surgiu o convite para a gente entrar no ministério A gente começou primeiro no grupo de jovens, e depois foi para missa ou foi antes? Não, a gente começou a cantar na igreja primeiro, né? A gente começou a cantar na igreja primeiro, surgiu, né, para a gente montar um ministério. E aí eu ia só tocar, por enquanto. Não cantava ainda, cantava só para mim, né? Aí a gente começou a tocar, e aí até que os 2 que cantavam falaram assim, acho que está na hora, né? Não vai estar dando certo para a gente, mas vocês podem continuar. Aí o segundo domingo da igreja ficou só para mim e para a Vitória Luísa. E veio aquele medo, né? Eu falei, Jesus Cristo, é agora. Para quem só tocava... Segura na mão de Deus e vai. Para quem só tocava, e agora só eu, né? Como é que é, né? Porque antes era guiado, né? Não, só toca, né? A hora que nós deu o sinal, vocês começam a tocar. Agora,
como eu era mais nova ainda estava na catequese, né? Não tinha o conhecimento ainda total, como era o funcionamento da missa, né? Jesus Cristo, e agora? O que eu vou fazer, né? Vou ter que correr atrás, né? Aí foi indo, né? Deus foi dando discernimento. Depois a gente assumiu mais outro domingo na igreja. Agora a gente está com 2 domingos seguidos permanentes para servir. Servimos um tempo também no grupo de jovens no Ministério de Música. E estamos aí caminhando também. É tão bonito esse nome servir, né? A gente serve a Deus, a gente serve, enfim, esse dom, essa expectativa de fazer um bem para alguém, né? Fazer bem para o nosso coração. E a Vitória Luísa, como é que você vê esse momento de vocês? Eu falo que foi uma das melhores coisas que aconteceu nas nossas vidas. Comento isso direto, porque a gente entendeu realmente a maravilha que é poder servir, né? A gente não vai lá na Santa Missa só, nossa, o Ministério de Música canta bem. A gente chegou num momento que a gente já não enxerga mais assim, sabe? A gente vê que lá tem uma coisa muito, muito mais além, sabe? A gente está celebrando a Santa Missa, o santo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vai muito mais além. E poder servir com uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, deixa isso ainda muito mais especial, né? Que é a música. E eu assim, eu percebo, isso é nítido, que a música ela é capaz de alcançar muitos corações, né? E é isso com facilidade, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela resistência, mas vem a música e você, nossa, gostei dessa música. Então a gente vê que a música ela é sim capaz de evangelizar. Irmã, esse trabalho da família, o motivo primeiro da Maria Júlia, ela ia para comer o pão bento, né? A criança não tem discernimento, ela não, né, não tem como desde novinha saber exatamente do que se trata, né? Mas o pão bento foi um chamariz. É importante isso, a família proporcionar isso para a criança, não deixar a criança virar adolescente para depois ir para a igreja. Como é que é? Com certeza, a família ela tem um papel muito importante, né? A nossa sociedade, o nosso saber lidar com as pessoas, a nossa primeira catequese, tudo inicia com a família, né? A família ela é o primeiro berço social que nós temos para tudo, né? E para a igreja não é diferente, para a vida cristã não é diferente. Então, às vezes tem os pais que falam, mas a criança nem entende, então o que adianta levar? Ou fica só fazendo bagunça, só chora. Só que é justamente isso, você vai criando na criança aquele amor, você vai habituando a criança àquele espaço, né? Então, por mais que a criança não entenda, ela vai se lembrar, assim como as meninas se lembram, né? Não importa que seja para comer o pão bento no final. Depois ela vai entender que a missa é muito mais do que aquilo, né? Então é você ir cultuando na criança mesmo, né? E plantando uma sementinha aos poucos. Então, criança vai gritar mesmo, vai fazer bagunça mesmo, mas hoje é da criança, né? Sim, faz parte, né? E como o coração de Deus se alegra, né? De ter as crianças ali. Então é justamente ir cultivando isso nas crianças é essencial. Que bom. Mais uma música para nós? Vamos. Para nós e para todo mundo que nos acompanha. Hoje esse programa especial de Páscoa, tá? Colocando junto com você todo esse amor, nosso amor, nossa fé. Isso mesmo, agora essa música que a gente vai cantar, acho que tem tudo a ver com esse momento. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na letra. É linda, a gente particularmente gosta muito dela. E então vamos mais de música. Se cubra com as vestes do esposo. É justo que eu me vista com as feridas do teu corpo, Jesus, o meu esposo. Eu troco as coroas desse mundo pela coroa e os seus espinhos.
esposo. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro. Em tuas chagas cura e libertação encontrar. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro. Em tuas chagas cura e libertação Irmã, eu vou fazer agora um convite para essa gente linda que nos acompanha para fazer parte dessa família de amor. Essa família de amor é isso aqui, ó, que você está levando para sua casa, o amor. Essa forma singela de mostrar o quanto nós amamos, né, o nosso Pai eterno, mas que a gente precisa ainda mais, né, amar ainda mais e agradecer muito ao Pai eterno por esse amor também, para com cada um. E esse momento, irmã, a gente acaba de sair, né, do momento da semana da paixão de Cristo e vem com essa certeza de que um amor maior do que esse não existe, né? Doar a vida por amor a nós. Como é que a senhora poderia mostrar, para falar para as pessoas, o quanto é importante a gente celebrar a paixão, celebrar a morte, mas viver, celebrar e festejar o momento da ressurreição? Isso. A igreja nos proporciona 40 dias antes, né, para nos prepararmos justamente num processo de conversão, né? A Páscoa, ela só é possível ser vivida porque entendemos que somos pecadores, vivemos, né, uma contínua conversão e por isso Cristo precisou se entregar por nós, né? Nós não tínhamos acesso ao Pai antes, né? Então a vinda de Cristo foi o Senhor que rasgou este véu e nos permitiu ter acesso. Então a igreja, ela nos concede essa graça de vivermos 40 dias reconhecendo a nossa condição. Porque também dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas se eu não consigo reconhecer, né, a minha miséria, a minha pequenez, então é claro que o sacrifício dele foi válido, mas para mim acaba sendo indiferente, né? Então, para que a gente viva bem o tríduo pascal, que nós entendamos, é necessário viver bem este processo de se reconhecer pequeno, de se reconhecer pecador, de se reconhecer necessitado da misericórdia de Deus, né? Então a Páscoa é um dia tão grande que ela não cabe apenas em um dia, né? Depois nós vivemos a 8ª da Páscoa, porque é de fato uma festa tão grande, é de um amor tão grande, é de uma misericórdia imensurável que não se dá para viver apenas em um dia, né? E tanto que depois também da 8ª da Páscoa ainda temos mais 50 dias até Pentecoste, né, de que Deus entrega o seu Consolador por nós, né, de que Ele veio até nós, mas não nos deixa sozinho, Ele nos envia o Consolador, né? Então, eu acredito que os passos são esses: me reconhecer dentro dessa misericórdia. Jesus, Ele não morreu por uma pessoa específica, Ele morreu por mim, por conta das minhas fragilidades, das minhas dificuldades, mas isso não foi, apesar de tudo isso, né, de toda a minha falta, não foi o bastante para o separar de mim, para me afastar dele. Pelo contrário, ele pegou tudo isso e transformou em vida, né? Então, a vivência da Páscoa é essa. E Deus
encarnou o Verbo, né? Exato. Essa realidade humana, Exato. mas o divino junto, né? Então, assim, para justamente cada um perceber o quanto a vida humana, né, Exato. conta para Deus. Exato. Né? Vamos cantar mais uma? Vamos. Nós vamos para o intervalo rapidinho, viu? Não saia daí. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E a gente está de volta com o programa Bons Cantos, hoje tendo a graça de receber aqui mais uma vez a Maria Júlia e a Vitória Luísa, essas duas irmãs gêmeas aqui da cidade de Inhumas, do nosso estado de Goiás. Trazem para nós esse momento tão importante, tão maravilhoso na vida do cristão católico, né? A gente vive essa bênção, essa maravilha da Páscoa. E aqui para nos ajudar ainda mais a entender esse tempo, esse momento, a irmã Criciele, que é paranaense, viveu em São Paulo, voltou para o Paraná, já foi por vários estados e agora está aqui em Goiás, na cidade de Trindade, né? A senhora mora aqui. Isso Que mesmo. bom. Como é que isso tudo serve para a gente ser uma pessoa melhor? Como é que a gente poderia focar o nosso coração para que tudo isso que a gente vive, né, na Quaresma, se preparando para a Páscoa, como é que é uma forma mais salutar? Pois é, aquela história, né? Não adianta nada na Quaresma deixar de comer 40 dias carne ou tirar refrigerante, doce, se o resto do ano você não colocar aquilo em prática, Sim. né? Então, de fato, aquilo que nós vivemos na Quaresma, a alegria que nós vivemos neste dia da Páscoa, ele precisa ser o nosso norte para viver a nossa vida, né? É um período do qual eu educo as minhas vontades, do qual eu educo o meu caráter, a minha forma de ser, mas isso precisa se prolongar durante a vida, durante os meus dias, né? Eu preciso viver um processo de conversão continuamente, nas minhas ações, né, com a minha família, no meu trabalho.
E também a alegria da ressurreição de Cristo, de propagar que o Senhor nos faz livre, nos salvou, nos ama, mas isso com a minha vida, sendo uma pessoa melhor, ouvindo aquele que chega até mim. Então, acho que teria diversas formas de poder colocar isso em prática, né? Porque tudo aquilo que você se propôs viver na quaresma, você deve viver isso durante todo o ano. Né? Então, deixar de falar mal das pessoas não é só na quaresma. É o tempo todo. Né? Exato, não julgar, não condenar, viver a prática da esmola, né? Que neste tempo também da quaresma nós somos convidados de ter este olhar para o próximo, né? Com solidariedade, com empatia. Então, tudo isso que eu vivo nestes 40 dias de forma intensa, eu preciso procurar viver também durante todos os outros dias da minha vida, na certeza de que tem um Deus que olha por mim, que me ama e que Ele, como eu disse, Ele não morreu só por mim, Ele morreu pela minha irmã também, Ele morreu para o meu próximo, né? Então, eu diria que é isso. Tudo aquilo que você se propôs a viver neste tempo quaresmal, viva no seu dia a dia, na sua vida. E a gente observa que as igrejas ficam bem mais repletas, né, de pessoas na quaresma, sim. começando ali na quarta-feira de cinzas, né? E após o período pascal dá uma leve relaxada, né? Sim. Esse período, naturalmente, ele atrai mais as pessoas para a igreja? Com certeza, porque é um momento, é um ápice, né? Existe uma força espiritual de fato, né, neste tempo. Existe também uma cultura, né, porque às vezes tem até aquela pessoa que não segue muito, mas minha avó sempre disse que na quaresma, né, então assim, tem uma questão da cultura, daquilo que ouviu, né, dos antigos. Então, as pessoas, eu acho que elas reconhecem que este tempo, de fato, é um tempo propício e muito importante, né? Então, talvez tenta, nesse tempo, né, se refazer e buscar a conversão e buscar um olhar diferente. Só que é isso, não adianta viver isso só na quaresma, né? Tem que nortear o resto do ano também. Exatamente, e nem só no período da quaresma, Semana Santa, né? Porque nós estamos ali fazendo uma escalada para chegar justamente no que nós estamos celebrando hoje, né? Exato. Porque muitas vezes as pessoas param na paixão de Cristo e não percebem o quanto, né, a gente caminhou, e que justamente por isso a gente está esperando esse ápice, né, como a senhora fala, Exatamente. a Páscoa, porque nós não podemos só viver a paixão e deixar de viver a Páscoa, né? Exatamente, exatamente. Existiu morte, mas existiu vida, né? Ressurreição é isso. Maravilha. Vamos cantar mais, meninas? Vamos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço ou sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim.
Quer ser um devoto evangelizador? É muito fácil, viu? Faça parte dessa família de amor e você vai estar contribuindo para tantas obras maravilhosas, né? Faz o seu cadastro, passa a, enfim, fazer parte dessa família de amor que leva a TV do Pai para sua casa. Essa TV que é companhia, essa TV que é também parte da família de tanta gente que vive só. Então você pode, de uma forma bem concreta, ajudar nesse projeto, que você liga no 62-3506-9800 ou através do portal paieterno.com. Enfim, tem várias formas e você naturalmente vai ser esse devoto evangelizador. Olha que bonito, que maravilhoso, né, poder dizer isso. Eu sou devota evangelizadora. Então é só você querer. Chama a família, chama os amigos. Tem tanta gente que às vezes gostaria, mas não tem aquele tempinho para parar e fazer isso. Então fala, olha, é tão simples que você vai se interessar ainda mais. Tá? É a construção do novo santuário, é todo o trabalho de evangelização, todas as obras sociais, a programação da TV, o entretenimento, enfim, as celebrações eucarísticas. Todo momento é muito especial, tá? A romaria chegando, já se estruturando também para esse tempo. E, olha, é tanta coisa, né, irmã, que a gente nem consegue dizer para todo mundo. O que eu quero dizer é mais isso, é a alegria de ser devoto evangelizador. Você pode, tá? Sua família pode. Então, nós vamos, mais uma vez, né? Nós estamos encerrando já o programa orante, esse programa que ajudou a gente a refletir tanto, né? Esse período de Páscoa, o período quaresmal e chegando agora a Páscoa, como foi maravilhoso. Essas meninas talentosas, Maria Júlia e Vitória Luísa. Sejam, olha, mais uma vez, muito bem-vindas, que vocês voltem mais vezes, tá? Que dá muita alegria para a gente. Fala uma mensagem para todos aí que nos acompanham por esse período da Páscoa. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer para vocês que, igual a irmã estava falando, a gente precisa passar por esse período, assim como Jesus passou, né, de sofrimento, de tentação, mas a gente também precisa se alegrar, porque Ele ressuscitou, né? E o padre lá da nossa comunidade, ele costuma falar, toda vez nesse período, que a gente tem que passar por esse período, mas tem pessoas que focam só na cruz, e fica lá, nossa, Jesus morreu por mim, mas não vê a graça que é a ressurreição, né? Então, a gente precisa passar pela cruz com Jesus, porque Ele mesmo falou, toma a sua cruz e siga-me. Então, a gente precisa pegar a nossa cruz, seguir Ele, mas seguir Ele na alegria de que um dia Ele ressuscitou, e nós também devemos ressuscitar com Ele. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que nós sejamos alegres, né? Dizer o nosso eis-me aqui para Jesus, para Ele mudar a nossa vida, assim como Ele mudou a mim, da Vitória Luísa, né? Está sempre disposto a servir. E é isso. Alegrai-vos no Senhor. Nossa Senhora, que catequese, hein, irmã? Nossa. Meu Deus. Valeu o programa inteiro. Obrigada, Maria Júlia. Vitória Luísa, que eu não troquei agora. Bom, gente, agradecer, sério, mais uma vez também pela oportunidade. E a mensagem que eu quero passar para vocês é exatamente essa. Que apesar da dor, das renúncias, nós temos a grande alegria que é de ter Cristo vivo, ressuscitado do nosso lado, né? E eu gostaria de passar uma mensagem sobre o servir. Às vezes a gente acha que o servir é só estar dentro da igreja, somente o coral, somente o padre, somente os coroinhas que servem. Mas não, que a gente aprenda a servir no nosso dia a dia. Eu acho que a Quaresma ela ensina muito isso. Né, nas renúncias, porque às vezes a gente acha que quem serve está sempre bem, né? Mas a gente tem as nossas cruzes, né, para a gente carregar. E eu quero deixar a mensagem para vocês de servir no simples e enxergar Cristo nas pequenas coisas, porque é ali que Ele realmente habita.
Então, que Jesus possa ressuscitar no coração de cada um de vocês. Ai, que lindo também. E o próximo está bem pertinho da gente mesmo fisicamente, na nossa casa, né? Quantas vezes a gente esquece de servir o próximo da nossa família, que mora conosco, que faz parte da nossa família, para servir uma pessoa lá fora, né? Então, pode começar dentro de casa mesmo, né, irmã? Com certeza, é o Ser uma primeiro pessoa passo. mais doce, mais amável, mais generosa, né? E hoje ter vocês aqui, irmã, que coisa mais linda. Deixa uma mensagem para nós também, para todas as pessoas que nos acompanham. Este é o dia que o Senhor fez para nós, né? Alegrai-vos e exultai no Senhor. Existe um tempo de dor, existe a dificuldade, e Cristo nos mostra isso com a sua vida, né? Mas Ele também mostra que o deserto ele é apenas um lugar de passagem. Páscoa significa isso, né? Um lugar de passagem. Não é ali que a gente permanece. Então, apesar da dor, do sofrimento, da cruz, Cristo ressuscitou. E nós devemos nos alegrar e exultar, porque isso dá sentido à nossa vida de fé, isso dá sentido à nossa caminhada com Ele, na certeza de um Deus que é vivo. Eu não sirvo a uma ideia, eu não sirvo a algo que eu imagino, eu sirvo a uma pessoa real, viva, e um dia, com a graça dEle, iremos todos juntos viver nesta glória. Então, exulte na alegria do Senhor, na certeza de um Deus que te ama, que entregou a sua vida e que por isso hoje você tem livre acesso. Então, se você também que está assistindo está um pouco distante, talvez não viveu bem este tempo, né? Tá aí ainda, tenha certeza, existe um Deus que te ama, que se entregou por você e que vive por você. Então, viva também a sua vida por Ele. Ai, não tem nem mais o que dizer, né, gente? Muito obrigada. Eu fico muito, muito feliz mesmo de ter participado desse momento aqui. As meninas vão preparar uma música aí, que eu acho que nós vamos fazer no improviso. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Vai lembrando as notas aí. Então, fiquem com Deus, nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigada, irmã. Obrigada. E as meninas também, a todos vocês que nos acompanham, a toda a TV, tá? Nosso muito obrigada. Feliz Páscoa, tá? Não se esqueçam, a vida é de muitas dificuldades, muitas cruzes, mas a felicidade, essa ressurreição, ela sempre vem, tá? Muito obrigada. E vamos lá, meninas, a irmã também, eu estou vendo que a senhora está cantando todas as músicas aí, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Vamos lá, irmã. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. De novo. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E essa alegria a gente passa para todo mundo. Muito obrigada, Pai Eterno. Agora vocês podem cantar a música que vocês vão cantar de final. Agora essa é a mensagem, tá? Que a gente quis deixar por último para vocês, que é literalmente a Páscoa do Senhor, então. Não são os homens, não são os homens, mas és tu, és tu. Não são os homens, não são os homens, mas és tu. És tu, tu vês pela dor, tu vês pelo amor, tu vês e não há quem te impeça de salvar.
triste do que a morte és tu. Tu vês pela imperfeição